Os limites de uma pessoa, até mesmo morais, éticos, eles são verdadeiramente conhecidos, revelados, diante de uma situação extrema. Porque uma coisa é o comportamento quando tudo está calmo. Outra coisa é quando uma decisão precisa ser tomada e aí os seus reais valores têm que aparecer. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ainda a repercussão do caso Luiz Castro e a importância de sair bem das situações, de deixar portas abertas, de mostrar gratidão, de mostrar compreensão, de mostrar empatia. A coletiva do Luiz Castro de ontem, ela me pareceu muito reveladora. Eu saí com a sensação depois dessa coletiva de que agora eu conheço um pouco mais a fundo os pensamentos do Luiz Castro. Agora o Luiz Castro se despiu ali de um véu de moralidade que ele fazia questão de usar. O ponto central nessa avaliação, que é moral mesmo da decisão que o Luiz Castro está tomando, o vídeo hoje vai partir para esse lado, porque profissionalmente, financeiramente, eu já falei sobre isso ontem, a decisão ela está baseada numa lógica matemática elementar. Você está num lugar que você ganha um X e tem outro lugar te oferecendo 2X. É o dobro do seu salário. Qualquer profissional, ou a grande maioria dos profissionais, independentemente das carreiras que seguem, tomariam essa decisão. Privilegiariam o aspecto financeiro. Então jamais vou gravar um vídeo dizendo o seguinte: nossa, mas que coisa horrorosa, como é feio um profissional sair da empresa onde ele está feliz para ganhar mais. Isso não tem nada de errado. Agora, a gente precisa enxergar as contradições, sim, que saltam aos olhos, entre tudo que esse profissional sempre pregou e o que ele está pregando agora. Tudo o que esse profissional disse está sendo desmentido agora. E toda a forma como esse profissional conduz essa saída. Porque você pode sair de um lugar onde está para ganhar o dobro, sendo respeitoso, delicado, cuidadoso com aquele lugar que está te acolhendo no momento. Então vamos lá, eu anotei aqui, eu fiz questão de anotar no iPad aqui tópicos da coletiva de ontem. Eu fui assistindo e fui digitando, as coisas que me chamaram a atenção, algumas eu julgo até repugnantes, inclusive. Acho muito duro, né, o jeito como o Luiz Castro ontem se referiu a todo o contexto dele no Botafogo. Acho que por muitas vezes ele foi egocêntrico. Tenho muita coisa para falar dessa coletiva. Só queria fazer esse disclaimer aqui, essa advertência que eu acho que é importante. Ninguém vai me acusar, ninguém poderá me acusar de, olha que discurso hipócrita, porque se tivesse uma proposta, eu vou repetir o que eu disse ontem, se eu estou trabalhando num lugar onde eu estou feliz e me oferecem o dobro, 3 vezes mais, muito provavelmente eu irei. Até aí tudo bem. Agora, como eu vou conduzir esse processo? E o que ao longo da minha carreira eu disse sobre mudança de trabalho? Né? Isso é importante. Então vamos lá. Nem pedi like do vídeo, mas a galera já sabe, né? Dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá no Telegram que eu tô te esperando. O link tá na descrição de um outro espaço pra gente trocar ideias. Eu não sei nem por onde começar, cara. Deixa eu falar aqui sobre o vazamento da notícia. Essa notícia, pelo que eu conversei com algumas pessoas que tiveram acesso a ela na tarde de ontem, essa notícia, ela... Vamos usar um termo aqui, a gente precisa ser cuidadoso, porque eu tenho uma responsabilidade, né, com a câmera e com o microfone. Eu não posso dizer tudo o que eu penso, nem tudo que eu sei, porque você precisa estar lastreado, né, em algumas provas, e eu não quero expor as pessoas que conversaram comigo também. Então, enfim, né. Essa informação, muito provavelmente, eu posso dizer que eu apostaria todo o meu dinheiro nela, inclusive, ela partiu do staff do Luiz Castro. Eu tento entender ainda o objetivo disso. Se era criar um ambiente bélico ontem, pesado ontem do Nilton Santos, que desse mais um discurso de justificativa para a saída. Eu não sei, eu tento entender a motivação, já ouvi algumas linhas de pensamento, não formei minha convicção ainda, mas eu apostaria o meu dinheiro, tudo que está lá na conta,
de que essa informação partiu do staff do Luiz Castro, de alguém do staff do Luiz Castro. Qual o objetivo? Eu não sei. Tenho as minhas desconfianças, mas não sei o objetivo. E aí, em cima dessa coisa, ontem eu até fiz uma projeção no Twitter durante a tarde. Falei, olha gente, imaginem um cenário, né, que é provável que aconteça. O Luiz Castro deixa essa notícia vazar, ele continua negando até a morte, mas deixa vazar que aceitou. A torcida se revolta, cria um ambiente de protestos, xinga o Luiz Castro e ele usa isso na coletiva como argumento para sair. Ele não cumpriu na exatidão, na íntegra, todo esse processo, mas ele em alguma medida aconteceu. Quando ele ontem na coletiva, por exemplo, ele fala, não xinguem os jogadores do Botafogo, não façam isso com eles. Ele está ali cutucando a torcida que muitas vezes xingou os atletas, xingou a diretoria e xingou a ele mesmo. Ele indiretamente está dando uma justificativa, né? Outra coisa, ele diz ontem na coletiva o seguinte, isso aqui foi difícil de engolir. Ah, vocês falam do projeto. O projeto não existia 3 meses atrás, quando vocês me criticavam? Duas coisas, Luiz Castro. Primeiro, a crítica, ela te incomoda tanto a ponto de ser levada em consideração na hora de tomar uma decisão de permanecer ou não? Você estando na Arábia Saudita, em Portugal, no Brasil ou em qualquer lugar, o seu trabalho, quando não obtiver resultados, será duramente criticado. Você precisa entender o tamanho de cada mercado, o tamanho de cada país, o tamanho de cada clube, a cultura de cada clube, porque essas variáveis elas vão dar o tom da cobrança, a intensidade da cobrança, ela vai estar, né, de acordo com todos esses fatores, mas sempre existirá a cobrança. Não é porque há 3 meses você era cobrado por isso que o projeto simplesmente não existia. Não, o projeto estava lá. Mas os resultados, já com um tempo considerável de trabalho que você tinha em 2023, que você chegou em 2022, eles não estavam de acordo, os resultados, o desempenho. Não havia nenhuma viagem nisso, do que era dito sobre o teu trabalho em 2023. Havia uma cobrança justa, correta. O Botafogo ficar fora da semifinal do Campeonato Carioca, como um clube grande que é, não pode ser tratado como algo corriqueiro. Não, tudo bem, o Botafogo ficou atrás do Volta Redonda e não chegou nem às semifinais do Campeonato Estadual. E foi disputar a Taça Rio contra a Portuguesa da Ilha do Governador e contra o Audax. Aí o senhor quer que a gente considere isso como algo normal e que isso não mereça as críticas? Não faz o menor sentido. E outra coisa, apesar das críticas externas, internamente você foi bancado pelo dono do Botafogo. O John Textor, várias vezes, inclusive, o tratou publicamente como um, entre aspas, sócio do projeto. Um termo que é óbvio que na prática não é verdadeiramente uma sociedade, mas é um termo que dá um conforto ao treinador. Porque se você tem uma pressão externa, eu digo no meu caso, muitas vezes, ao longo desses anos todos na TNT Esportes, Esporte Interativo, eu me questionei sobre críticas externas, sobre o meu estilo de trabalho, o meu estilo de narração, se está de acordo, se faz sentido, se não está, se eu estou na direção certa e tal. Muitas vezes eu recebo críticas externas muito duras. São poucas, é verdade. Mas eu recebo. E em todos os momentos em que eu fiz esse questionamento, eu encontrei o respaldo da minha chefia. Jorge, você está no caminho certo. Jorge, o que a gente quer é isso. Jorge, a gente acredita nessa linha. Jorge, segue nessa linha. Isso me dá total e absoluta tranquilidade para fazer o meu trabalho e faz com que o meu processo de filtragem do que chega de fora seja muito mais simples. Eu tenho muito mais confiança para seguir em frente. Então você fala de uma coisa, de uma pressão, de uma cobrança de 3 meses atrás, como se o projeto não existisse. Mas você tinha do dono do clube a garantia da sequência do trabalho, independentemente dos resultados. E convenhamos, Luiz Castro, principalmente no Campeonato Carioca de 2023, alguns resultados foram bem vergonhosos, foram bem vexaminosos. E você era o comandante disso. Você era o principal responsável por isso, ok? Ele diz aqui o seguinte também, sobre o momento da sua contratação. Tá, e ainda sobre essa coisa dos 3 meses, só para fechar. Ele fala assim, os projetos não podem depender das pessoas. Um projeto não pode depender de uma única pessoa. Ok, de uma única pessoa. Os projetos não podem depender de uma única pessoa, mas os projetos são feitos por pessoas. E quando as pessoas saem de um projeto em andamento,
Esse projeto tem um claro prejuízo. Esse projeto tem um claríssimo abalo. E, aliás, essa fala vai totalmente na contramão da defesa à manutenção de trabalhos feita pelo próprio Luiz Castro semanas antes. Então o Luiz Castro passou a trajetória dele inteira no Botafogo dizendo uma coisa, que era importante a continuidade, que era importante a manutenção de um trabalho, que o futebol brasileiro precisava parar com essa cultura de mandar técnico embora toda hora, e quando vem a primeira proposta financeira interessante, ele diz o seguinte: os projetos não precisam depender de pessoas. Ora, os projetos são feitos por quem, Luiz Castro? Por máquinas? Os projetos são feitos pelo ChatGPT, pela inteligência artificial? Os projetos do futebol são feitos por pessoas. E você era uma figura muito central nesse projeto. Você era um dos pilares desse projeto. Então o que você está tentando aqui é diminuir o peso. Quando você diz, e é outra contradição, a coletiva de ontem foi uma contradição inteira, de ponta a ponta. Ele começou a coletiva ressaltando os feitos obtidos pelo clube desde a chegada dele, colocando na conta dele vários avanços. Avanços em termos de estrutura, de campo de treinamento, de condições para os atletas, de resultados esportivos. Só que aí quando ele é pressionado, pô, professor, por que o senhor sempre pregou tanto a interrupção, a manutenção do trabalho, agora está saindo? Isso não é um abalo do projeto? Vocês falam tanto em projeto? Veja bem, o projeto não depende de mim, não depende de uma só pessoa. Ué, você começou a coletiva destacando a sua importância no projeto, então você quer me convencer que a sua saída do projeto é algo absolutamente natural. É como você pegar esse copinho aqui, você tira daqui e bota aqui e não vai mudar nada. É assim mesmo, Luiz Castro? Me desculpa, assim, várias vezes eu senti a minha inteligência ofendida pela sua coletiva ontem. Extremamente ofendida, porque eu me considero uma pessoa com alguma razoável capacidade de esclarecimento e de entendimento das coisas. E a sua coletiva tentou me tratar, como a todos que estavam assistindo, como pessoas de baixa capacidade intelectual, baixa capacidade de compreensão. Talvez não tenha sido a sua intenção, mas isso aconteceu de fato. Aí ele diz o seguinte, sobre o momento da sua... Aí ele fala sobre o momento da sua contratação. Por que não colocaram uma cláusula de 50 milhões de multa no meu contrato para eu não sair? Tipo assim, agora estão achando que eu sou bom e queriam que eu ficasse. Por que lá atrás, quando me contrataram, ao invés de 10 milhões de multa, não botaram 50? Eu te respondo com muita facilidade, Luiz Castro, porque você não é o Guardiola. Porque você não é o Jürgen Klopp. Não era lá e continua não sendo agora. Porque na sua carreira como treinador, antes do Botafogo, você veio com 3 conquistas, 3 títulos, sendo que 2 deles não eram títulos de primeira divisão. Então você, Luiz Castro, era um profissional desse quilate. Talvez, inclusive, os 10 milhões tenham sido um valor muito alto para aquilo que você representava para o mercado do futebol no momento. Você não pode querer se colocar no patamar de um treinador top com uma multa salarial, uma multa rescisória gigantesca. Porque você, com todo respeito, nunca foi um treinador da primeira prateleira do mundo. Foi dado um voto de confiança a você. Inclusive, acho que está de acordo. 10 milhões de euros eu acho que talvez tenha sido uma multa alta demais. E aí ele fala assim, os contratos, eles têm cláusulas que devem ser cumpridas. E interromper o contrato, a interrupção antes do fim, é algo natural, está lá no contrato. Está lá no contrato. Tudo bem, está no contrato, é verdade. Mas a cláusula de rescisão, ela é um remédio para um efeito indesejado, que é a interrupção do contrato antes do tempo previsto. A cláusula de rescisão, ela nunca, e aí mais uma vez é uma ofensa à minha inteligência, me perdoe, Luiz Castro, a cláusula de rescisão, ela não é o objetivo final, ela não é algo desejado no contrato, ela é uma quebra, ela é uma ruptura. A cláusula de rescisão, até mais do que o remédio, ela é uma punição. Olha só, a gente firmou um compromisso aqui, eu esperava você até o dia tal, você não vai honrar esse compromisso, então você vai ter que me pagar e por isso tem o nome de multa. O que significa multa? Multa significa uma punição a algo que não foi cumprido dentro do prazo, a algo que só foi efetuado depois do prazo estabelecido. Então, eu sei que do ponto de vista profissional, está sendo feito algo que estava no contrato, é verdade. Mas não é algo natural.
O natural, o esperado, é você cumprir o vínculo. Quando você paga a multa para sair antes, você está quebrando um combinado, está quebrando uma expectativa. Então, a multa é um combinado, mas é um outro combinado. É um combinado para uma eventual quebra do combinado inicial. Perfeito, Luiz Castro? Assim, você pode enganar algumas pessoas, tá? O teu discurso, ele pode servir para maquiar a verdade e enganar, mas não a maioria. Porque a maioria é composta da torcida do Botafogo, eu tenho absoluta certeza, e eu a conheço muito bem, é composta de gente muito inteligente. E de gente que já viu passar um monte de cara por esse clube e tratar mal esse clube e ter um discurso e ter uma prática diferente do discurso. O botafoguense está vacinado. Eu estou vacinado, Luiz Castro. Estou super vacinado com isso. Quero falar sobre a coletiva de ontem, que teve um grande momento na pergunta do Cícero Melo. E aqui vai uma nota pessoal. Eu acompanho o trabalho do Cícero Melo há muito tempo. Aliás, o Cícero Melo ontem fez questão de ressaltar na pergunta ao Luiz Castro, porque a gente tinha ali colegas muito jovens, e o Cícero fez uma pergunta que foi a mais dura da noite, e mostrou ao Luiz Castro que é o cara que já viu muitos Luiz Castro passarem pelos microfones. Já fez pergunta para muito cara igual ao Luiz Castro. Então ele fez questão de ressaltar: eu tenho 35 anos de futebol, Luiz Castro. Eu já vi discursos como o seu muitas vezes. Foi isso que ele quis dizer. E aí o Luiz Castro diz: eu tenho 50. Como se fosse muito substancial a diferença de 50 para 35 anos de vivência do futebol. Se o Luiz Castro estivesse falando de alguém com 5 anos de vivência, aí a gente teria uma diferença realmente significativa, o que não era o caso. Até nisso o Luiz Castro quis mostrar como é inflado o seu ego na noite de ontem. Mas a pergunta do Cícero Melo foi corretíssima, foi brilhante, foi perfeita. Eu sou um grande admirador do Cícero. Eu tive o prazer de dividir com o Cícero esporadicamente, porque eu não tive muitos anos como repórter cobrindo clubes. Eu tive alguns 2, 3 anos no início de carreira e depois eu me fixei mesmo na função de narrador, que era o que eu queria sempre, né? Eu já era narrador nessa época, mas como a gente lá na Rádio Brasil tinha uma equipe de reportagem muito pequena, eu eventualmente fazia coberturas, especialmente do Fluminense e do Botafogo, um pouco menos do Vasco e do Flamengo, mas cruzei muitas vezes com o Cícero e muitas vezes admirei a capacidade de raciocínio do Cícero Melo, de fazer perguntas difíceis sem perder a gentileza, sem perder a simpatia, a delicadeza e a contundência. Então o Cícero é um cara que merece todo o nosso respeito, anos de estrada fazendo um trabalho simplesmente fantástico. E ele disse ontem, e deixou o Luiz Castro sem muita resposta, né? Vocês pregam manutenção de projeto e na hora H nem sempre isso se configura. O que acontece? E o Luiz Castro não soube responder. E aliás, ontem eu falei aqui sobre a questão do projeto esportivo. Porque o que foi apresentado de justificativa foi o seguinte: ele está indo pela proposta salarial melhor e pelo projeto esportivo dos árabes. E eu disse aqui, balela, não tem história de projeto esportivo nenhum. Ele está indo para ganhar o dobro, 3, 4 vezes mais, o que for. Não tem essa de projeto esportivo. E ontem, numa das respostas, acho que foi até para o próprio Cícero, ou foi para a Aline Nastari, que também tinha feito uma pergunta antes do Cícero, ele virou e falou assim: e na profissão de vocês, se vocês recebem uma proposta melhor para ganhar mais, o que vocês fazem? Em nenhum momento o Luiz Castro abordou a questão do projeto esportivo. Ele mesmo se trai na hora de responder, quando ele deixa claro que a motivação é financeira. Não nos enganemos, a motivação ela é exclusivamente financeira. Repito, é sempre bom repetir, desculpa ser chato, mas a gente precisa deixar as coisas claras. Pô, Jorge, então você está com um discurso hipócrita dizendo que o cara está errado em sair para ganhar mais. Não, ele está correto do ponto de vista financeiro, mas ele precisa ser transparente. Joga limpo, joga limpo. Eu sou profissional, tenho uma proposta melhor, lamento muito. Gostei muito do Botafogo, do que eu construí aqui, mas eu tenho um objetivo financeiro. Ótimo! Tá tudo bem. Joga limpo. Sabe? Não me tira. Joga limpo, que tá tudo bem. Tá tudo, a gente compreende. A gente compreende. Mas jogue limpo. Sempre jogue limpo. Hoje saiu uma notícia no jornal Globo do Rio de Janeiro de que, durante as conversas, o Luiz Castro esperava que ele tenha contrato por mais alguns meses com o Botafogo, termina no ano que vem, e ele esperava que o Botafogo, para que ele permanecesse, oferecesse um aumento salarial, algo em torno de $1 milhão a mais por temporada. Ele já ganha $3 milhões anuais do Botafogo, e isso talvez fosse suficiente para que ele permanecesse.
o que a gente conhece do bom português, viu, Luiz Castro? Que é o mesmo idioma que você fala, com uma ou outra expressão diferente, que a gente conhece do bom português como leilão. Então essa informação, ela também traz luz a outro fato importante. Não esteve em discussão em momento algum a manutenção do projeto, o sonho, o projeto, os objetivos, dinheiro. A pauta sempre foi dinheiro. O tema central sempre foi dinheiro. Jorge, qual é o problema nisso? Eu te respondo, nenhum. Mas não minta para o torcedor. Não deixe o torcedor entender que existem outros fatores muito relevantes na decisão. A decisão é de grana. E que o Botafogo siga a sua vida. Claro que tem um problema na saída do treinador. Claro que tem. Não é um negócio simples. Como eu disse aqui, não é você tirar um copo do lugar. Você está tirando um dos pilares do projeto. Mas o Botafogo tem um elenco comprometido. Está claro para mim, pelo desempenho, pela postura que a gente vê em campo. O jogo de ontem, eu acho que a gente não deve levar necessariamente em consideração. Aliás, o Luiz Castro ontem deu uma resposta debochada e muito infeliz, né, sobre o entorno que poderia ter deixado o ambiente muito carregado para o jogo de ontem e influenciado no empate com o Magallanes. Aí ele faz uma brincadeira, então quer dizer que o Real Madrid perdeu a Champions porque o Ancelotti disse que viria treinar o Brasil. Primeiro que a situação foi completamente diferente, o Ancelotti não fez leilão com o Real Madrid, o Ancelotti em momento algum falou que sairia do Real Madrid, o Ancelotti garantiu que continuaria no Real Madrid. Assim, não compare as suas situações, porque vai ficar feio para o senhor, Luiz Castro. Se a gente comparar como procederam Carlo Ancelotti e o senhor nesse momento, vai ficar feio. A gente não vai encontrar argumentos para defendê-lo. Vai ficar bem desagradável para o senhor. Acho que não deveria ser feita essa comparação. Então, o jogo de ontem, como os jogadores são seres humanos e não são máquinas, é óbvio que havia uma influência nisso. É óbvio que o semblante do Tiquinho Soares, quando respondeu sobre esse assunto depois do jogo, denunciava isso. É óbvio que as expressões, o desconforto do Tietchan ao lado do Luiz Castro na sala de coletivas, também denotava isso. É óbvio, os jogadores não são máquinas. O foco para o jogo foi totalmente tirado. E outra coisa que me faz lamentar demais, o vazamento que, repito, aposto todo o meu dinheiro veio do staff do Luiz Castro. E digo isso depois de conversar com algumas pessoas que tiveram acesso a essa notícia na tarde de ontem. A despedida do Joel Carli acabou ficando ofuscada. O ambiente ficou tão pesado, tão carregado, que isso acabou acontecendo. O Luiz Castro deveria ter a hombridade de não comandar o time na beira do campo ontem. A presença dele na beira do campo ontem alterou por completo a atmosfera do jogo. A atmosfera de uma torcida que tem uma dificuldade, e volto a dizer porque conheço muito bem essa torcida. É uma torcida que, por estar tão machucada, tem uma dificuldade de mobilização. E ela começa a acreditar, é uma torcida que assim, ela é muito desconfiada. Então para ela acreditar, tem torcida que acredita fácil. Ganhou um jogo, acreditou, lotou e tal. A do Botafogo ela é diferente. Ela precisa ver, aí ela espera, vamos ver se é isso mesmo, aí ela espera mais um pouquinho, aí ela começa a dar uma animada, mas fica desconfiada, pessimista e tal. Mas quando ela pega do breu, ela vai. E aí essa torcida, puta, vem mais uma pancada, vem mais um... E foi exatamente o que aconteceu ontem, sim. O clima estava pesado, muito torcedor não ficou até o fim para a despedida do Carli, também tem a questão do horário e tudo, mas o resultado que não veio, a questão do Castro, uma série de fatores. Ontem era um jogo para a gente falar disso, da despedida do Carli, da briga para se classificar direto para a Sul-Americana, para o mata-mata da Sul-Americana, e isso não aconteceu. Isso ficou em absoluto segundo plano, o time não parecia com o mesmo foco, com a mesma pegada, com a mesma intensidade de outros jogos, perdeu muitos gols, é verdade, né? Teve uma noite muito ruim do Luiz Henrique, o Júnior Santos estava no famoso dia não, quando ele está no dia sim é ótimo, quando está no dia não a gente sabe o que é, mas, enfim, dizer que não teve qualquer prejuízo, além de ser uma contradição, mais uma do Luiz Castro, é só uma maneira de se defender, é só uma maneira de tirar o dele da reta. O que mais o Luiz Castro quis fazer na coletiva de ontem, além de deixar o seu ego falar mais alto, foi tirar o dele da reta. Foi muito lamentável esse último capítulo. Eu acho que o Botafogo não merecia. O clube, a instituição, não merecia esse tratamento do Luiz Castro. Mas que a vida siga. O Botafogo tem um clássico domingo muito importante contra o Vasco. E olha, é como eu disse para você, eu vi muita gente fazer isso com o Botafogo, né?
Muita gente, muita gente. Jogador em campo, jogador xingando a torcida, jogador virando para a torcida e dizendo tô indo embora mesmo, tô vazando. Eu já vi. Então assim, Luiz Castro é só mais um. Agora, o importante é a mudança de postura como instituição. Eu tenho absoluta certeza que daqui para frente esses casos, eles podem continuar acontecendo, mas eles serão cada vez menos frequentes, porque o Botafogo hoje, como instituição, ele se respeita muito mais do que se respeitou anos atrás. Eu não sou advogado do John Textor não, tá? Inclusive eu acho que nós temos problemas de transparência na gestão de John Textor, na divulgação de balanços. Eu acho que existe um problema nesse aspecto que precisa ser melhor esclarecido. Não sou... Eu sei que o John Textor, a qualquer momento, para fazer a conta fechar, ele pode vender gente importante desse elenco e o torcedor ficar chateado de novo, como ficou com a história do Jefinho pro Lyon, que foi uma história muito feia, digas de passagem. Então, eu também, é o bom de ser independente, eu também não tenho procuração nenhuma para defender John Textor aqui não. Mas, nesse caso, a maneira como o Botafogo se coloca diante de jogadores, treinadores, hoje é uma maneira diferente de anos atrás. Então o Botafogo ele parece mais pronto para lidar com os Luiz Castro da vida. Infelizmente ele não será o último, mas eu creio que vai aparecer menos gente assim no Botafogo daqui para frente. Eu pelo menos espero, porque acho que a torcida não merecia, sério, a torcida não merecia. Ah, mas a torcida vaiou, a torcida fez o papel dela. E ele teve o respaldo do presidente, ele teve o respaldo do dono do clube para continuar o seu trabalho. As críticas da torcida, né, em nada. Se ele diz que a pressão externa pelo noticiário não teve qualquer influência do que nós vimos em campo, a pressão externa pelos resultados ruins, ainda mais com o presidente bancando, também não deveria ter tido, né? Mas o Luiz Castro ontem, ele foi para uma coletiva não para falar verdades. Ele foi para uma coletiva para criar uma justificativa, para justificar o que é injustificável. Talvez ele tenha conseguido isso com meia dúzia de pessoas. Comigo não. E com a maioria da torcida do Botafogo também não. Que ele seja feliz na Arábia Saudita e que os treinadores... Ontem eu cobrei no Twitter, para fechar o vídeo, um pouco mais de maturidade da torcida. Poxa, a gente precisa lidar com mais sangue frio, com essa relação jogador-torcedor, treinador-torcedor. O foco tem que ser sempre o clube. Os caras são transitórios. Segurar um pouco a onda nessa idolatria. E o outro lado também precisa mudar um pouquinho a maneira de lidar. Sim. Você pode demonstrar o carinho com o clube, mas não minta. Não seja falso. Não crie ilusões. Não crie falsas expectativas. Jogue limpo. Mostre que você é profissional, que você hoje está ali e que enquanto você estiver ali, você vai dar o máximo por esse clube. Mas que a qualquer momento você pode deixá-lo. Não crie a ilusão, porque torcedor nenhum merece isso. Torcedor é movido a paixão. Esse nosso mercado, ele é movido a paixão. As pessoas são apaixonadas. A razão do cara estar aqui 28 minutos assistindo esse vídeo é porque provavelmente ele é um baita apaixonado pelo clube dele, pelo futebol. Por isso que ele consome isso aqui, por isso que é a vida dele aqui. Então a gente não pode brincar com esse sentimento. Isso é um negócio muito sério. Então, jogadores e treinadores precisam pensar muito na hora de pagar de falso moralista em entrevista, na hora de vender ilusão em entrevista, pensa um pouquinho. Pensa que daqui a 6 meses, suas frases podem ser desmentidas. E você pode magoar uma torcida que provavelmente não está merecendo aquilo. É isso, gente. O vídeo ficou bem longo, porque a quantidade de bobagens, para dizer o mínimo, que o Luiz Castro falou ontem, e de algumas inverdades também, precisava ser rebatida integralmente. E foi o que eu tentei fazer no vídeo de hoje. Deixe seu comentário, o que você pensa dessa história, quem deve ser o cara para treinar o Botafogo, deve buscar um cara lá de fora, deve olhar para o mercado interno, estão falando em Tite, estão falando em Rogério Ceni, enfim. E o tamanho desse prejuízo daqui para frente, você acredita que vai ter um impacto essa saída do Luiz Castro imediata dos resultados, já no clássico do domingo? Ou, apesar da saída, o Botafogo tem condições de se manter nessa liderança e nessa briga pelo título até o final? Quero te ouvir sobre isso também, deixa nos comentários. Boa sexta-feira para todo mundo, like no vídeo, juízo e tchau.